este momento, a sua paixão tinha iniciado. Então era um local propício para isso. Então, lá estava ele sendo espremido. E estando no início da paixão, lá ali, né, era um jardim, obviamente, escuro, chamado Getsemane. Aqui nós não vamos ver Jesus ensinando multidões. Você não vê isso, que você tinha visto em vários outros momentos, aqui você não vê. Né? Você não vê ele como profeta realizando sinais, maravilhas. Não é esse o quadro, não é esse o ambiente, não é essa a circunstância, mas ali ele já começa a estar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era uma hora que o Cordeiro de Deus, se aproximando da sua hora de entrega e sacrifício a Deus, estava a pessoa do Senhor Jesus. Então aqui não é um drama humano, irmãos e irmãs. Parece um dramalhão humano, mas não. Aqui é uma situação, não é? Que há, sim, uma traição, um abandono, mas é muito mais do que isso. É um ministério da obediência do Filho para com o Pai. Por isso que o título dessa mensagem é A Submissão que Libertou e Salvou. Sem esse momento que nós vamos ver aqui, que o Senhor Jesus ora ao Pai e pede para passar dele esse cálice, e ele fala, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Se ele não se submetesse à vontade do Pai, nada disso teria acontecido. Hoje nós não estaríamos salvos aqui, ouvindo essa palavra. Então foi total submissão. Foi um ministério de obediência e submissão do Filho para com o Pai eterno. Isso é o que nós estamos vendo aqui nesse momento. Então, nesse momento, Jesus recebe em sua alma, de forma já antecipada, o cálice da ira de Deus. Se você ler Isaías 53, você vai ver isso claramente. Nós vamos ler um trecho daqui a pouco. Então, esse cálice que era nosso, viu? Era meu, era seu. A ira de Deus era para vir sobre mim e sobre você. E aí, essa ira é desviada de nós e vai para a pessoa de Jesus Cristo, na cruz. Ele se dispôs a beber esse cálice em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos da ira de Deus. Então essa passagem nos leva a se deparar com, sabe com o quê? Com a seriedade do pecado. Pecado não é brincadeira, pecado é coisa séria. Por isso que precisa ser falado dele nos púlpitos. Não podemos esquecer do pecado. Então, é coisa seríssima, a ponto dele orar e pedir para passar dele esse cálice, porque ele estava se fazendo pecado em nosso lugar. É algo muito sério. Então, a seriedade do pecado, como também a fraqueza humana, que ele cita que a carne é fraca. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a fidelidade e o amor de Cristo por nós, tomando o nosso lugar. Então, nós temos que ser gratos. E se você não dá um glória a Deus por isso, eu dou glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Então, enquanto os discípulos, ele pegou todos os 11, depois deixou um grupo ali, saiu com 3, Pedro, Tiago e João, é isso mesmo, Pedro, Tiago e João. Ele sai com eles e leva Pedro, Tiago e João, e leva para mais próximo dele, num local mais próximo, distante dos demais discípulos. E ali ele fala, olha, vocês precisam orar comigo. É um momento que eu careço de intercessão, de oração. Fiquem sentados aqui, porque eu vou um pouco mais distante ali para orar. E eles não, eles entenderam, mas ficaram ali sentados. Então o Evangelho mostra a clareza que a salvação não é obra humana. Só o Filho de Deus poderia realizar tal salvação. Só o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que literalmente se entregou para que nós pudéssemos hoje ser salvos.
Então, convido você, né, a entender um pouco mais, com o coração quebrantado, obviamente, que Jesus é o autor e consumador da minha e da tua fé. Se nós não crermos nisso, se nós não entendermos o que ele passou aqui e a continuidade, obviamente, do texto nos evangelhos, você não vai entender a importância do que ele fez por mim e por você, né? Então essa palavra confronta, nos consola, obviamente também, nos conduz a uma confiança renovada na pessoa de Jesus. Nós podemos ver a importância dele na nossa vida, justamente quando essa paixão aqui se inicia. Qual é o cenário? Obviamente, né? Ele está num jardim, num belo jardim, reservado ali, longe da cidade não, distante da cidade, não chega a ser longe, né? Mas ali a gente vai ver que muita coisa acontece nesse momento. Então, ele leva Pedro, leva os demais apóstolos, mas Pedro, Tiago e João, ele leva para mais perto, né? E aí, ele é tomado por uma grande angústia, por uma grande tristeza. Então, Jesus, até então, a gente não tinha visto, além daquele momento em que ele chora sobre, ele está lá no Monte das Oliveiras, ele ora para Jerusalém, lembra que ele chora, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, Jesus chorou. Então, a gente vê uma cena assim. Mas fora essa cena, a gente não vê um outro momento tão dramático como essa aqui. A gente não viu em nenhum outro momento Jesus falando que estava angustiado até a morte, que estava com uma tristeza profunda de morte. Em nenhum momento, mas aqui começa esse drama, esse clima, essa tensão. E aí ele diz, no versículo 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele faz um pedido, vigiem comigo. Vigiem comigo. Ele diz para Pedro, Tiago e João, em nenhum momento de todo o evangelho a gente viu Jesus agindo assim. Em nenhum momento. Por que será? Porque o momento é tenso, é triste, é angustiante. E é assim que ele começava a se sentir. Era agonizante. Que mostra o lado humano de Jesus. Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. A dupla natureza, algo, só ele tem isso. Então o lado humano de Cristo estava ali se manifestando. E aí ele diz que a alma dele estava muito triste, angustiada até a morte. E ele não demonstra força nesse instante, ele demonstra fragilidade. O peso do cálice da ira de Deus estava para ser derramado sobre ele. Então, quantas vezes nós tratamos o pecado com leveza? O que tem aqui? O que tem? Nada a ver. Todo mundo faz. Já ouviu essa frase? O que tem fazer isso? Nada a ver, vai. Todo mundo faz. Pois é. Então, isso é tratar o pecado com leveza. Mas aqui o Senhor Jesus sente o peso do pecado. O Filho de Deus sofrendo por causa do juízo de Deus sobre o pecado, onde ele se fez esse pecado para desviar de nós a ira de Deus, porque nós não suportaríamos. Então temos que odiar o pecado e temos que amar a Jesus Cristo. Temos que louvar, temos que ser gratos a Ele pelo que Ele fez por nós. Veja lá Isaías 53, se você ler o capítulo todo é extraordinário, mas vou pegar os versículos 4 e 5 de Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados.
profetizado por Isaías. Então aqui ele começa a ser moído por Deus. E para você entender o que é moer, hoje em dia é difícil, você já vai no mercado, você já vê a carne moída. Mas se você tiver a oportunidade um dia de ver uma carne sendo moída, ela é triturada, não sobra nada. Então, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar por causa da iniquidade de nós todos. Tem ideia do que é isso? A Deus agradou que ele passasse o que nós deveríamos passar, que não suportaríamos. Então, uma outra análise aqui é a agonia do Salvador diante desse cálice, irmãos. Então, ele exemplifica como um cálice, a qual ele teria que beber. Bem? Então, foram ao lugar chamado Getsêmani, versículo 32, e disse Jesus aos seus discípulos: assentem aqui enquanto eu oro. Aí pega os três, leva para um lugar mais próximo dele e fala: orem comigo. Vocês são, em outras palavras, vocês são os mais próximos de mim. Eu amo a todos, mas vocês têm uma aproximação maior comigo. Então ora por mim, por favor, orem. Eu estou precisando, eu estou angustiado, eu estou triste. Eu estou precisando de alguém orar comigo. Então, nesse momento sombrio, lá no Getsêmani, lá naquele jardim, lá à noite, a batalha espiritual começa. Todo o inferno vem sobre ele para atacá-lo, para tentar desanimá-lo. Não para possuí-lo, para entrar nele, eles não podem fazer isso. Mas para atacar e para tentar vir com a opressão sobre ele, isso era possível porque era humano. Então, lá estava o Senhor Jesus, nesse cenário, com proporções, irmãos, que vai se estender por toda a eternidade. Isso não ficou lá. O resultado daquilo se estende por toda a eternidade que nós vamos usufruir. É algo extraordinário, é angustiante para ele, mas para nós é festivo, é maravilhoso, é glorioso, e nós vamos usufruir disso. Então olha só que engraçado, a transgressão do homem começou aonde? Onde se iniciou o pecado de desobediência? No jardim? E onde se encerra a força do pecado? No jardim do Getsêmani. Então é no jardim que as coisas aconteceram. Extraordinário. Nada é por acaso. Tudo é deucidência na Bíblia Sagrada. Então aqui nós podemos ver a verdadeira humanidade de Jesus. Porque ele tinha que vencer, porque Deus é justo. Ele teria que vencer o pecado, vencer o inimigo de nossas almas como homem, e não como Deus. Ele venceu como homem. A prova está aqui, que ele se angustiou, se entristeceu, pediu ajuda para os seus irmãos, discípulos. E profunda tristeza tomou conta dele. Essa tristeza no original grego significa perílipos, que é tristeza esmagadora. É uma tristeza angustiante, é uma tristeza que tritura, que destrói, que oprime. Era isso que ele estava sentindo ali naquela hora. Era isso que ele estava sentindo. Por que ele fez isso? É a sua pergunta, é a minha pergunta. Porque ele me amou e ele te amou. Ele decidiu tomar o nosso lugar, mesmo sendo santo. Então Jesus humano sentiu uma tristeza depressiva e consumidora. Quem já sentiu depressão sabe o que é isso. Só que a dele foi muito maior do que a sua ou a minha. Então, para nós cristãos reformados, nós entendemos aqui que ele experimenta na condição humana o sofrimento emocional também. Olha só o que diz Hebreus 4,15.
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É isso que a carta aos Hebreus nos ensina. E veja só, lá o salmista, no Salmo 42, ele diz: por que está abatido a minha alma? Faz a pergunta ao salmista. Por que se entristece dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei, diz o salmista. Então nós estamos vendo esse quadro, mas não é para a gente se angustiar. Não, para nós, enquanto Jesus está se angustiando, nós estamos nos alegrando e sendo gratos a Ele pelo que Ele fez. Então ele fala, né, essa angústia era até a morte. Iria acompanhá-lo por todo o trajeto até onde ele seria julgado, condenado, espancado, passar por todos os flagelos e até ir à cruz e até morrer. Então, por todo esse período, ele estaria triste. Lucas 22, 44 fala que no momento, a intensidade da oração de Jesus é tão grande que ele suava grandes gotas, como de sangue. Em alguns evangelhos fala que era como, né? E já Lucas diz que eram gotas de sangue mesmo. Então, fica aí, né, uma questão de estudo maior e aprofundamento maior. Mas a gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais à frente. Mas o que ele pede para os seus discípulos, o que ele nos ensina, fica aqui, ora comigo. Justamente, ele mostra a importância da oração, que é algo que a igreja brasileira está perdendo, em essência. Orar em comunhão. Orar em unidade. Ah, pastor, eu oro em casa. Ótimo, que bom. Mas não é o suficiente. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Então nós temos que discernir o corpo. Nós temos que lembrar que outras pessoas fazem parte desse corpo. E nós temos que estar juntos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Lembrar dos doentes. Lembrar dos que padecem algum tipo de problema. E nós temos que estar junto. E esses que padecem de problema não é para eu saber e fazer fofoca. Não, é para eu estar ao lado, orando, junto, intercedendo, junto, clamando, suplicando, apoiando, dando suporte. Por isso que a Bíblia ensina suportai-vos uns aos outros. É dar suporte. Mas a igreja, cadê? Cadê a igreja na oração? Não tenho tempo, pastor. Por quê? E minha série, como é que fica? Tem que assistir. Aí fica rolando no celular lá. E eu vou fazer isso que hora? Não, eu preciso descansar. Tá bom, eu entendo. Mas precisa orar também. Porque você é um ser espiritual que tem um corpo. Então, se você é um ser espiritual, você também habita numa região espiritual. Você também tem relacionamento, tem aí uma troca, tem momentos em que o mundo espiritual pode te afetar e de forma poderosa. E cadê o foco nas questões espirituais? Não dá, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir minha série, eu tenho que navegar um pouco na internet, eu tenho que dormir, tudo bem. Mas e a parte espiritual? Você acha que não há necessidade? Fica aí só para você refletir, eu não estou dando bronca em ninguém. Então o contraste aqui, né? Jesus lutando em oração. Era uma luta, irmãos, era uma guerra espiritual, onde ele estava com tamanho medo,
A ponto dele orar: Senhor, dá para passar esse cálice de mim? Pai. Imagina a cena. Você já viu Jesus desse jeito em algum outro momento aqui do Evangelho? Não. Ele teve medo como ser humano. Ele sentiu tristeza. Ele se sentiu totalmente abandonado. Porque ele volta e pega os seus discípulos que ele tinha pedido: meus amigos, ora comigo. Intercede, clama, suplica. Eu estou com uma tristeza tão profunda, uma angústia tão grande, uma depressão tomando a minha alma. Eu preciso de alguém orando comigo. E ele sai um pouco distante e ora. Quando volta, todo mundo dormindo. Essa era a cena. E aí no versículo 37, aqueles que há pouco tinham falado: não, jamais eu vou te abandonar, Pedro, eu morro pelo Senhor, eu não te abandono por nada desse mundo. Lembra disso? Não vou deixar ninguém fazer nada com o Senhor. E ele estava armado, ele tinha uma espada. A prova está aí à frente. E aí Jesus volta: não pudeste vigiar nem uma hora comigo, Pedro? Uma horinha. Uma hora. Estabelece pelo menos um padrão mínimo, né? Mas eles dormiam. 3 vezes Jesus faz isso. Vai lá: Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E volta lá, eles estão dormindo. Acorda eles, vai lá de novo, ora: Pai, passa de mim esse cálice, eu estou angustiado, eu estou entristecido, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Volta lá, eles estão dormindo. Essa era a cena. Por isso, irmãos, nossa esperança não pode estar na nossa fidelidade. Eu sou fiel. Até acontecer o quê? Nós temos que colocar a nossa confiança na fidelidade de Jesus Cristo. Esse nunca vai nos desamparar. A sua fidelidade é eterna. Confia nela. Não somos salvos pela nossa vigilância, mas precisamos orar e vigiar. Mas sabemos que a vigilância de Cristo, porque a Bíblia diz que não toscaneja, não dorme o guarda de Israel. De dia e de noite, até teu sono ele guarda, viu? Até o teu sono. Até o teu sono. Enquanto você dorme, tem potestades querendo que você morra. Mas ele te guarda. Então é por isso, pastor, que eu durmo muito. Não, está errado. Então, a vigilância de Cristo, isso não nos isenta de orar e vigiar, mas nos ensina aonde está a nossa segurança. A nossa segurança está nele, na obediência perfeita de Cristo. Vamos lá, a humanidade de Cristo, irmãos, vamos olhar um pouco para isso. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, como eu já falei. Filipenses 5, ou 2, de 5 a 8, está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É o que diz Filipenses. Ele se esvaziou da sua natureza divina e foi com a natureza humana vencer o pecado e o diabo. Isso sim é um homem com H maiúsculo. Então a sua angústia lá no Getsemane, né,
mostra uma identificação com a nossa fraqueza, que eu já li para vocês lá em Hebreus 4,15. E ele também cita isso falando que a carne é fraca. É mesmo, a nossa carne é fraca. Nós temos qualquer bobeirinha derruba a gente. É por isso que temos que orar e vigiar. Quando foi a última vez que você orou? Pastor, olha, eu não consigo nem lembrar. Aí fica difícil, né? Tá? E aí, como é que fica? Eu oro constantemente e falo, Senhor Jesus, se o teu Espírito Santo sair de mim por 1 minuto, eu faço tanta besteira nesse 1 minuto. Então eu peço, fique constantemente em mim, pode puxar minha orelha o tempo todo, e é o que ele faz. O tempo todo, viu? Tá bem? Porque eu não sou melhor que você, não. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus, porque a minha carne também é fraca. Então, pastor, a minha carne é fraca, por isso que eu estou caindo. Mas pecado não é vitamina, não. Tá bem? Lembre-se disso. Então, mas Cristo compreende o meu e o teu sofrimento? Sim, Ele compreende, sim. Compreende as nossas fraquezas? Sim, Ele compreende as nossas fraquezas. Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. E aí Jesus começa a sentir de forma antecipada o peso do pecado ali naquele Getsêmani. E eu já li para vocês Isaías 53, que ele tomou sobre si. Não é? Então a oração de Jesus nos ensina outra coisa poderosa, que é uma oração de submissão. Não, pastor, eu oro constantemente. Puxa, eu fico feliz demais se você faz isso. Porém, você ora e busca a vontade de Deus na tua vida? Ou você ora, Senhor, eu sei que o Senhor não gosta disso, mas eu queria te pedir um negócio que eu sei que a Bíblia condena, mas eu posso fazer? Aí ele vai falar, obviamente, que não. E qual é a sua atitude depois disso? Você vai fazer igual Adão e Eva? Ele está vindo, vamos se esconder aonde? Ué, ali, esconde ali. Aí lá vai eles atrás. E Deus, Adão, onde estás? E ele atrás da moita, achando que Deus não ia ver. Mesma coisa somos nós. Você acha que Deus não está vendo? Tiago diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E o problema maior não é quando a gente está com alguém, porque aí a gente zela pelo pela nossa aparência, pela nossa como as pessoas vão nos ver. Mas o problema maior é quando não tem ninguém por perto. E aí? É nessas horas que de fato nós temos que ouvir a voz de Deus. Então aqui o Senhor Jesus mostra a submissão ao Pai. Ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, todavia, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. E é citado por Marcos, Mateus 26, 39, Lucas 22, 42, cita essa frase de Jesus, essa fala de Jesus. Então, é um modelo de submissão à vontade de Deus. Quando oramos, nós temos que orar pedindo. Pode pedir? Pode. Fica à vontade, peça o que você quiser. Não é? Mas nós temos que ver se Deus concorda com aquilo que estamos pedindo. Nós precisamos ver se Deus entende que aquilo é bom para nós. E se não for, por mais que você queira algo, mas se não é bom para você, quem sabe disso? Deus sabe. O Deus sabe. Lembra lá na oração do Pai Nosso, conhecidíssima? Jesus, quando orou lá, ele já ensinou. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Era o modelo de oração, onde a vontade de Deus é soberana e a minha submissão à vontade é constante. Constante.
E ali vai Jesus intercedendo e orando para que o cálice pudesse ser passado. Todavia, né, seja feita a vontade de Deus e não a dele. A ira de Deus, sim, era contra o pecado, mas quem se fez pecado no nosso lugar? Cristo. Então, Deus tinha que vir sobre Cristo. Porque Deus olhou não para o seu filho que ele sempre amou, mas olhou para o pecado no qual ele se fez. E Deus odeia o pecado. Então Deus veio com a ira para esmagar e destruir e aniquilar aquele pecado de uma vez por todas. Era isso. Mas Jesus estava ali se submetendo a isso. O justo se fazendo pecado. Tomando o lugar do pecador. Quem era esse pecador representado por ele lá? Eu. E você também, viu? 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Rapaz, não entenderam, né? Acho que não entenderam. Vou ler de novo. Parece normal para você? Para mim, não. Deus tornou Jesus pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora você entendeu, que bom. Eu vi que eu preciso meio que desenhar o negócio. Mas vamos lá. Então, a nossa necessidade de vigilância espiritual, irmãos. Repito, há um mundo espiritual acontecendo simultaneamente com o mundo espiritual. É uma outra dimensão? É uma outra dimensão, sim. Porém, uma pode interferir na outra? Sim. A que nós vemos é fácil ver. Se eu pegar esse copo aqui e jogar água, você vai saber que fui eu. Agora, se algo espiritual acontecer aqui, você está vendo? Não. Então, onde que você tem que ficar mais vigilante? Aquela pessoa que você pensa que é o Satanás em pessoa te atentando? Não. Esse é o de menos. Você tem que ficar atento ao que está por trás dele. Que sem oração e vigilância e conhecimento das Escrituras e saber a vontade de Deus, não vai adiantar se você não souber isso. Jesus, em Mateus, fala da angústia dele, da tristeza dele. Em Lucas 22:44 fala, né, que o suor dele se tornou como grandes gotas de sangue, né? A medicina explica isso e chama isso de hemaditrose, que é quando a pessoa sua gotas de sangue. A pessoa já está clinicamente morta quando ela começa a suar sangue. A medicina explica isso. E evidenciando um grande estresse, tá bom? Então João 12:27 fala, agora a minha alma está perturbada. Então era uma tensão, era algo terrível, não é? Mas o que nós temos que lembrar disso, Jesus entrou angustiado no jardim do Getsêmani, sim, mas saiu dele, né, decidido a enfrentar tudo que viria sobre ele. Estava decidido, com medo. Às vezes a gente com medo, a gente age também. Eu estou com medo, mas eu vou agir. Eu vou enfrentar. E Jesus enfrentou. O Deus homem, o cordeiro imolado, segundo o plano de Deus, viu? O diabo não ganhou nada ali, não foi o diabo que armou aquilo. O diabo usou pessoas. Mas aquilo era um plano divino para nos resgatar. Sem a morte de Cristo, você não seria salvo, eu não seria salvo. Ele precisava passar por isso. Tanto é que, se você ler João, você vai ver que ele se entregou. Quem dava as cartas ali, fica muito claro, era Jesus. Por que vocês estão vindo a mim com varapaus? Eu estava lá pregando, ensinando no templo, ninguém fez nada, né? João fala até um detalhe que nenhum outro dos evangelhos falam,
né? Chegaram a perguntar, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. A hora que ele falou, sou eu, eles caíram. Os 600 homens que ali estavam. Tá? Sabe quantas pessoas foram ali pegar Jesus no Getsemane? 600. Armados. 600. E os 600 caiu por terra, a Bíblia diz. Imagina. Se um homem que fala, sou eu, ou eu sou, ou em hebraico, ego eimi, que significa o único que pôde falar isso foi Jesus. E quando foi dito isso? Quando Moisés estava lá no monte, né, que Deus apareceu para ele na sarça ardente, falou, mas em nome de quem eu vou? Ele fala, em nome do eu sou. É a mesma fala. É o mesmo termo usado no hebraico, no grego, que é ego eimi. Só Jesus usou esse termo, né? Então os homens aparecem com tocha, lanterna, espada, porrete, como se Jesus fosse um bandido, um revolucionário. 600 homens. Você tem ideia do que é isso? Todas essas cadeiras cheias aqui 6 vezes. Para pegar um homem que nunca pregou outra coisa a não ser o amor. Certo que ele deu uma chicotada num povo lá no templo, né, meu? Mas precisava também, né? Então várias pessoas fizeram parte dessa cena terrível, né? Vou falar rapidamente sobre eles. Primeiro lugar, né? O próprio Jesus. Então vou colocar você dentro dessa cena. Jesus, né? As pessoas tinham uma ideia distorcida de Jesus. Os seus inimigos pensavam que ele fosse um impostor, um blasfemo, que assumia para si o título de Messias. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas não acreditavam nisso. Mas ele era o Messias mesmo. Mas eles não acreditavam. Seus discípulos, por sua vez, pensavam que Jesus era o Messias político. Que Messias político é esse? Que viria para libertar a nação de Israel do jugo romano. Iam tomar de volta o reino, estabelecer um rei judeu, mandar embora todos os romanos. Todos pensavam que Jesus era esse revolucionário, inclusive os seus discípulos. Mas nós sabemos que Jesus, por sua vez, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles só iam entender isso depois da ressurreição, depois que Jesus soprasse neles o Espírito Santo, tudo mudaria, né? Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. E aí a gente vê um outro cidadão, Judas Iscariotes. Infelizmente, entra em cena essa pessoa. E aí quando ele estava falando com Pedro, Tiago e João, falou, olha, levanta, que agora aquele que vai me trair está chegando. Jesus já sabia de tudo. E aí vem Judas e dá um... Qual era o sinal? Quem eu der um beijo. Por quê? Primeiro, no escuro. Todo mundo naquela época de noite, porque esfria, ficava com o rosto coberto, lembra? Eles passavam um pano assim, jogava para o lado, ou se não, cobria a cabeça assim com capuz. Todo mundo de capuz, no escuro. Eu vou saber quem é Jesus? Aí, o que Judas fala? É aquele que eu dei um beijo, tá? Senão, não iam pegar, podiam pegar outra pessoa, que não seria Jesus. E eles não poderiam errar nessa hora. Era o momento de prender aqueles que eles tentaram prender tantas vezes e tinham medo do povo, tinham medo de todas as outras pessoas. Mas ali só estavam os discípulos contra 600 homens. Não podia errar. Era a chance que eles estavam esperando. Então, e Judas, que conhecia Jesus, foi diretamente em quem? Em Jesus e deu-lhe um beijo. Então, mas olha só que coisa interessante. Por 3 anos, o Senhor Jesus mostrou intimidade com Judas. Ele não era um traidor.
comum. Ele não precisava ter sido um traidor. Ele andou 3 anos com Jesus, irmãos. Ele era um dos 12. Ele foi chamado de discípulo. Ele tinha uma responsabilidade de ficar com a bolsa do dinheiro que as pessoas ofertavam para Jesus. Era ele que administrava o dinheiro. Ele ouviu os ensinos de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele teve comunhão com Jesus. Ele estava na ceia com Jesus. Ele sentou ao lado de Jesus na ceia, no local mais importante, naquela sala, naquele cenáculo. Jesus lavou os pés de Judas, mostrando intimidade, mostrando graça, mostrando misericórdia. E Judas, tomado e dominado pelo pecado. O diabo tinha entrado nele, a gente sabe disso, porque está em João, está escrito. Não tinha fé que Jesus era o Messias verdadeiro. Ele era avarento. Ele simulou essa situação para poder ganhar dinheiro ainda, ter benefício próprio. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, está escrito: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Eu queria achar o versículo aqui, achei. E aí Jesus fala para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Então, ele tinha uma aparência inofensiva? Sim. Os apóstolos sabiam que ele ia trair? Não. Nem desconfiaram. Nem desconfiaram. Judas não entendeu o plano de Deus para com os homens. E esse beijo, é interessante também a fala desse beijo, versículo 44, irmãos. É muito interessante isso aqui. Fui pesquisar. Versículo 44. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levam-no em segurança. Versículo 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, disse: mestre, ou Rabone, como disse Maria lá diante do sepulcro. E o beijou. E agora, esse o beijou no versículo 45, não é um beijo assim, ó, uma bitoquinha. Esse o beijou aqui no original grego é assim, ó, demorado. Primeiro para os caras sacar quem era de fato. E ali era algo satânico mesmo. Porque Jesus, depois de receber aquele beijo demorado, olhou para Judas: amigo, com um beijo traíste o Filho do Homem? Amigo! Tem noção? Jesus o amou até o fim, irmãos. Ele teve a oportunidade de arrependimento até o fim, mas não chegou ao arrependimento. E a consequência foi até profetizada por Jesus. E aí vamos ver essa turma, como já falei, essa escolta tinha 600 homens aproximadamente, porque é uma escolta grande mesmo, porque poderia haver, por mais que sejam os discípulos, poderia haver uma luta corpórea ali. Eles foram calçados, foram preparados, tá bem? E se depararam com aquela situação. E aí nós vamos ver aqui uma situação em especial. Pedro, o dorminhoco. Pedro, aquele que falou: não, o senhor não vai morrer por mim, não. Aí lembra que Jesus falou: afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Você não pode brecar o plano que Deus tem. Em outro momento, Jesus falou para ele: Pedro, o diabo me pediu para te cirandar como trigo e eu não deixei. Esse mesmo Pedro, que tantas vezes se diz: eu sou o cara, estava dormindo na hora da oração. E aqui ele faz uma presepada. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas lembramos que nós lutamos em batalhas espirituais e não é com arma física. Então, além de Pedro, ele não orou,
nem vigiou, consequentemente, travou uma batalha errada com arma errada. O que ele fez? Chegou o auxiliar do sumo sacerdote, que não foi um soldado romano, a gente vê nos filmes, nos vídeos, é um soldado romano que vai até lá e Pedro saca da espada e tchum, corta a orelha do soldado. Não é, era aqui Malcom, tem até o nome dele, diz a tradição. Ele era um auxiliar do sumo sacerdote, que um dia ele se tornaria sacerdote. Mas quando Pedro corta a orelha dele, porque quem vai se tornar sacerdote tinha que furar a orelha depois. Como é que o cara ia furar a orelha sem orelha? O ministério daquele auxiliar de sacerdote acabava ali. Ele não tinha mais como servir a Deus no templo. Nunca mais. O seu ministério tinha acabado naquele instante com a corte da espada de Pedro. Mas o que diz lá em João? Que Jesus fez o quê? Pegou aquela orelhona de Malcom e tchum, colou de novo. Foi um milagre que Deus fez ali ainda, né? Tá bem? Então, irmãos, Pedro totalmente equivocado. E aí a Bíblia diz o quê? Que os discípulos fizeram o quê? Fugiram no versículo 50. Não ficou ninguém. Cadê os machão? Cadê os servos fiéis? Cadê aqueles que amavam Jesus de todo o coração? Não ficou ninguém. A promessa de Pedro foi quebrada. Então, nós aprendemos aqui que, de fato, a nossa confiança tem que estar na fidelidade de Jesus Cristo. E no amor dele sem fim, porque depois a gente vai ver lá na frente que o próprio Jesus toma a iniciativa de procurar os discípulos. Seja lá no mar da Galileia, na beira do mar, seja de novo se apresentando numa sala onde eles estavam reunidos com medo, seja no caminho de Emaús, seja no dia em que ele sobe aos céus lá no Monte das Oliveiras. Independente de qualquer coisa, a prova é cabal. Ele te ama. Independente do que você se colocar e fizer e escorregar, Ele tem uma graça, uma misericórdia para que você seja levado ao arrependimento e volte e continue caminhando com Ele. Então, irmãos, nós aprendemos muita coisa aqui, já estou encerrando. E digo a vocês, só um pequeno detalhe, é colocado aqui em Marcos, eu tenho que citar, versículos 51 e 52. Um certo jovem, que não se apresenta com nome, que seguia Jesus enrolado num lençol, provavelmente acordou às pressas com o barulho daquelas 600 pessoas, e foi logo seguir, quando perceberam que ele era discípulo de Jesus, falaram: vem cá, onde é que você vai? Você é um deles? Vem cá. A hora que foram pegar ele, ele soltou o lençol e saiu nu correndo. É o que a Bíblia relata. É um episódio estranho para ser acrescentado aqui, né? Parece que não tem muito sentido, né? Mas esse episódio aparentemente insignificante simboliza a nossa completa humilhação e vergonha daqueles que seguem a Jesus. Todos fugiram, até mesmo um jovem que deixou para trás a sua roupa e fugiu nu. Sabe o que isso retrata? Não há dignidade fora de Cristo. Nós só temos dignidade, honra, estando em Cristo. E aí eu pego dois versículos, 3 na verdade aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 19. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada.
Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim, diz o Senhor, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas de mim, e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Está escrito lá em Apocalipse. Para uma igreja. E finalizo, irmãos. O Getsemane começou, o Senhor Jesus lá naquele jardim começou a beber o cálice. O que seria consumado na cruz, obviamente. Ele fez isso sozinho, sem ajuda de ninguém, porque todos o abandonaram e também não seriam capazes de fazer o que ele fez. Ele foi fiel, ele foi obediente, ele foi submisso, ele tinha convicção do seu ministério e ele estava focado no que ele ia fazer. Então, essa passagem não nos chama a sermos heróis espirituais, porque não vamos conseguir ser, mas a confiar no único herói da nossa salvação, e o nome dele é Jesus Cristo. E aí, quando aplicamos, pode soltar o louvor? Qual a nossa aplicação de tudo isso que você falou, Cláudio? Primeiro, oração. Pode baixar um pouquinho. Na oração, irmãos, você pode pedir? Pode. Mas sabe qual é a prioridade? Obedecer a Deus. Se os meus e os seus desejos estiverem de acordo com a vontade de Deus, a sua oração foi eficaz. Às vezes um não de Deus é pedagógico e amoroso. Quantas vezes eu pedi e ele falou não? Eu não ouvi assim não ouvi assim. Eu ouvi que eu pedi e a coisa não aconteceu. Eu pedi que eu queria que fosse assim e foi totalmente contrário. E não foi nenhuma e nem duas vezes, não. Isso acontece até nos dias de hoje. Eu quero, mas Deus não quer. Não adianta. Eu acho que é bom e Deus sabe que não é. Não vai acontecer. Porque Ele te odeia? Porque Ele é ruim? Porque Ele é bravo? Porque Ele quer ver você se lascar? Não, é porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para você. Cristo orou por nós quando nós dormíamos. Cristo permaneceu fiel quando nós fugimos. Cristo foi traído para que nós fôssemos perdoados. Então, a nossa gratidão profunda pela fidelidade de Cristo, que foi até a morte de cruz, nós temos que ser fiéis a Ele, nos limites da humanidade que nós temos. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração e ser grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. A minha e a sua confiança tem que ser renovada naquele que te salvou, naquele que me salvou. Não com palavras, mas com sangue, sofrimento, flagelo, dor e morte. Em sofrimento, podemos levar as nossas angústias a Deus, assim como Jesus fez, e esperar que Ele vai trazer a solução, a provisão, a providência, no tempo dEle, na forma dEle. Porque às vezes o sofrimento é pedagógico. Viu? Eu queria viver nesse mundo sem sofrimento. Eu também queria. Mas nem sempre isso será possível. Porque o sofrimento nos leva à maturidade. E
E vigilância, irmãos, a vida espiritual requer atenção constante. Nós estamos em regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e contra as potestades que habitam nas regiões celestiais. Nós temos que estar atento a isso. Há um mundo espiritual à nossa volta. E na sequência dos demais textos aqui, nós vamos ver que você está tenso, está angustiado, não fica não. Nós já sabemos o fim da história. Nós já sabemos o que aconteceu. E nós já sabemos para onde nós vamos. E nós já sabemos o que Ele conquistou por nós. E nós já sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Que o que Ele passou foi para que nós não passássemos. Que sobre nós não há mais ira de Deus. Sobre nós há só o amor, misericórdia, graça e benevolência. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Guarda isso no teu coração. Porque é isso o que vale. Fique de pé. Ore comigo. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Senhor, podemos entender em riqueza de detalhes o que o Senhor passou naquele Getsemane. Sabemos a angústia, a tristeza de morte que o Senhor padeceu ali, mas eu louvo a Deus porque o Senhor não desistiu. O Senhor fez a vontade do Pai, do papaizinho. O Senhor foi, avançou e continuou o seu ministério. Passou por toda a paixão, por todo o flagelo, por toda a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida eterna através dessa ressurreição. Eu te agradeço e a partir de hoje estarei mais vigilante, estarei mais atento, mas não confiando na minha fidelidade, mas na tua, porque a tua fidelidade é eterna e é perfeita. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu sei que a minha mensagem de mais uma pessoa aí é bem extensa mesmo, não é? Eu reconheço. Mas é importante, irmãos. Às vezes tem pessoas que assistem um filme no cinema que dura 3 horas e não reclama. Ouvir a palavra 1h15 não mata não, viu? Nem engorda, tá bom? Então, que nós possamos participar da ceia do Senhor com essa convicção, com esse entendimento do que o Senhor Jesus fez por nós. Se sinta amado, se sinta amada, porque Ele te amou e te ama muito mesmo, e quer o teu bem. Então vamos, vocês podem distribuir a ceia. Quem pode participar da ceia, pastor? Todos aqueles que são batizados. Peraí. Deixa eu arrolar os membros. Espera um pouquinho, devolve aí. Você pegou o pão, não devolve não. Segura ele aí, né? Então, cadê a Carla e a Laís? É só os dois que estão aí? A Carla e a Laís, cadê? Vem aqui na frente, fica com vergonha não. Pode vir aqui, não precisa. Vocês vão ficar de frente para mim. Pode vir. Tem que vir, eu preciso arrolar vocês como membro. Vocês não foram arroladas ainda. Tá bom? Olha para mim aqui. Ah, 2 meninas bonitas dessas aí com vergonha. Eu que sou feio, não tenho vergonha? Tá bom, olha. Nós vamos agora aqui arrolar vocês como membros dessa igreja. Vocês já foram batizados nas águas, né? Vocês já foram batizadas nas águas. E é importante que a gente faça isso publicamente, porque além do batismo, a igreja, como comunidade cristã, precisa receber vocês como membros dessa comunidade, tá bom? Então é importante, esse momento é muito especial e importante, entendam isso. Para nós é um grande privilégio quando a gente está rolando pessoas aqui como membros dessa igreja, tá bem? Nós sabemos, né, vocês por serem jovens,
tem muitos anos pela frente para poder proclamar o Evangelho. Eu logo eu estou vendo o fim da ladeira. Vocês não, vocês estão subindo ainda. Olha que maravilha. Nem chegar no topo ainda. E tem muita coisa para fazer. E Deus conta com vocês. E vão capacitar e equipar vocês com isso, para que proclamem o Evangelho da paz. Então, mediante a isso, vocês prometem que vão continuar servindo ao Senhor com fidelidade? Prometem, como membros dessa igreja? Vocês prometem que vão ser obedientes, baseado nas Escrituras, às autoridades eclesiásticas dessa igreja, que são os pastores, líderes e quem a gente levantar como responsável de algum grupo? Vocês prometem ser obedientes a essas pessoas? Sim, tá bom. Então, o que vocês têm direito? Vocês têm direito à visita pastoral, a acompanhamento, a aconselhamento, a aprender a respeito das Escrituras, tá bem? E vocês têm também alguns deveres, como por exemplo, quando puderem, estiverem trabalhando, serem dizimistas dessa igreja, contribuindo com dízimos e ofertas, para que nós possamos manter toda essa estrutura aqui também, tá bom? Tá? Então, estenda suas mãos para cá, pode ficar olhando para mim que vocês estão com vergonha, não é? Eu, como ministro de Deus, declaro que você, Carla e Laís, são arroladas como membros dessa igreja que nós chamamos Igreja Casa Forte. E que Deus abençoe a vida de vocês. E pergunto, igreja, vocês recebem a Laís e a Carla como membros dessa igreja? Então tá bom, então se sintam acolhidas, tá bem? Deus abençoe e pode participar da ceia. Pode distribuir a ceia aí, irmãos. Desculpe aí pelo contratempo, é que eu estou ficando velho mesmo, viu? Aleluia. Todos pegaram? Quem não pegou, dá um sinal. Os elementos da ceia, todos pegaram? Aí fora, todos pegaram? Amém. Irmãos, esse é um momento tão especial, tão sublime,
E nós estamos cumprindo uma ordem dada pelo Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás, tem ideia? É algo extraordinário. É uma forma de homenagear, de lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. É algo extraordinário, isso não tem preço. E só pode participar quem faz parte do corpo de Cristo. E você faz parte. Você, entre quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões ainda não, 6 bilhões, não, aqui é 2 bilhões de cristãos. 5 bilhões não servem ao Deus que você serve. Não tem o privilégio de ouvir o que você acabou de ouvir. É um privilégio. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte, ensinando a igreja: pois o que recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coloque esse pão aqui, nas tuas mãos e repita comigo. Isso aqui não é um mantra, não é uma reza, é só para ativar a tua fé em tudo que foi ministrado aqui. Repita comigo: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Ele já levou as minhas maldições, as minhas enfermidades. Pelas suas feridas eu fui curado. Ao comer este pão, estou comendo dele. Ele é a minha vida, a minha cura, minha saúde. Eu creio que sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. No corpo de Cristo não há maldição. Então, nenhuma maldição há em mim. O diabo não toca em Cristo. Então ele não toca em mim, porque eu sou membro de Cristo. Ao comer este pão, eu declaro que estou em unidade com os meus irmãos. Nós cremos em um só Deus, temos um só Senhor, cremos em uma só fé e andamos em um mesmo Espírito, em nome de Jesus. Senhor, consagramos esse elemento pão diante de Ti e cremos, Senhor, que há uma atmosfera que pode haver cura aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame cura sobre a vida das pessoas, para que possamos estar curados e possamos literalmente glorificar o Teu santo nome. Consagramos este elemento diante de Ti, em nome de Jesus. Como no pão. Às vezes o trabalho pode ficar extremamente complicado. O apóstolo Paulo continua dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Repitam comigo. A atmosfera de fé continua. Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E por este sangue eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado. Por este sangue eu fui comprado. Eu não sou mais meu. Eu tenho um dono. Ele me comprou por preço de sangue. Por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador e declaro que sobre mim não há condenação, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez pecado para que eu fosse feito nele justiça de Deus. Ele tomou coroa de espinhos para me dar coroa de glória. Ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem, para que hoje
eu seja filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, consagro a Ti esse cálice, crendo que o Teu sangue me lavou e me purificou de todo pecado. Eu creio, Senhor, que o Senhor se fez pecado por causa de mim e desviou de mim a ira de Deus Pai. E eu Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor ressuscitou e me deu o direito de ressuscitar contigo. Então consagramos a Ti, em Tua memória, nós lembramos nesta manhã, em nome de Jesus. Toma do cálice. Glórias a Deus. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. O seu amor é sem fim. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Que privilégio. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Você que não é batizado ainda, em nome de Jesus, na próxima ceia você vai estar ceando conosco aqui. Vai ser glorioso. Viu? Se vocês não fez o curso ainda e tomou a decisão pelo batismo, é importante, hein? Bem, então é uma ordenança também. Você precisa batizar. E se já fez o curso, é só aguardar que dia 15, né? É 15? Pastor Acácio, dia 15? Temos batismo aqui no prédio da igreja. Um culto com batismo. Vai ser glorioso. Não falte em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, sente mais um minutinho que tem um vídeo. Pode apagar a luz alguém ali? Apagar a luz aqui, ó. Para assistirem o vídeo. 2 vídeos, na verdade. Nós estamos é o lançamento de um projeto bem interessante, viu? Que surgiu numa ideia em reunião entre o Ministério Infantil e os pastores. Esse recadinho aqui vai para as mamães, os papais, tá? Nós tivemos uma reunião com o pastor Cláudio, com os pastores, e foi sugerido o que pra gente? Que a gente continuasse a trabalhar com os cadernos, como a Cirlei fez no final do ano com o Advento. Eu mandava para casa a lição, vocês ajudavam eles, ensinavam, ajudavam na atividade, né? E eles traziam. Então foi sugerido por eles que a gente continuasse, né? Então foi feito, ó, vou mostrar para vocês, um caderninho para os maiores, os menores e para os maiores, né? São lições diferentes, as dos maiores e dos menores são diferentes e vai ser feito daquele jeito lá. Eles vão levar no domingo para casa, vocês terão a semana toda
ler a lição com eles, estudar a lição com eles, orar com eles e ajudar eles a fazerem as atividades. Aí no outro domingo eles trazem, a gente vai olhar, vai dar uma corrigidinha se precisar em alguma coisa, tá? Então vai ser assim. A Cirlei vai explicar para vocês o propósito, tudo direitinho, se bem que no caderno já vai tudo explicadinho pra vocês, mas para não ficar dúvida,